Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui finalmente pra falar do terceiro episódio de Tate no Yusha ou The Rising of the Shield Hero. Eu sei, essa semana demorou uns diazinhos pra sair, mas eu não tava em casa e finalmente estou aqui com a minha review. E se você quer que saia semanalmente, quer garantir que eu não pare de falar, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece, comenta o que você está achando deste anime, para o bem, para o mal, não importa, eu quero a sua opinião, e se inscreve se você ainda não é inscrito pra acompanhar todos os vídeos desse canal, tem vários por semana. Vamos lá. Primeiro vamos comentar os acontecimentos deste último episódio, o que eu tô achando da história, da sua construção e do que ela tá prometendo daí pra frente. Deixo claro que eu não estou lendo, nem pretendo ler a light novel que deu origem a toda essa história, nem o mangá. As minhas impressões são basicamente em cima do anime. Eu sei algumas coisas da obra original porque eu leio comentários, porque aparece no meu Twitter uma página da light novel que o Naofumi é uma pessoa totalmente intragável, mas eu não tô comentando sobre isso, eu não vou comentar sobre isso, eu vou falar do que eu tô vendo agora, no anime. E eu gostei que nesse episódio a gente finalmente avançou mais. Dizem, pelo que eu vi, que tá um pouquinho acelerado em relação ao material original, mas eu gostei, porque eu quero ver isso se desenrolar, eu quero ver até onde ele vai chegar. Eu já compreendi essa construção do Naofumi, o otaku deslumbrado que chegou no mundo incrível sem entender nada e de repente foi traído, ficou ressentido, ficou sem confiar em ninguém, contratou uma escrava, o que não é algo muito legal, na verdade comprou a escrava, não é muito legal, mas no fundo, pelo menos no anime, ele se mantém uma pessoa boa ou uma pessoa que não deseja fazer mal aos outros e inclusive quer ajudar, se possível, mesmo que ele pareça não gostar de ninguém. Já entendi essa construção, já entendi que ele tá lá upando cada vez mais. Nesse episódio a gente viu de novo que passou uma semana, em uma semana ali ele subiu um pouquinho menos de nível do que a Raftalia, mas porque a Raftalia, sua escrava, ela é a sua espada, ela é o ataque, então se ela termina de matar, ela ganha mais experiência. Isso é uma base normal nos jogos que a gente conhece, faz sentido, e ele tá o tempo todo ali craftando, tá colocando várias coisas dentro do seu escudo e ampliando o seu leque de habilidades, de skills. Pelo que eu entendo, ele vai criando novas formas de utilizar sua defesa, seja um casulo, seja um escudo que a gente já tinha visto projetado em algum lugar, várias formas de ser quase um suporte, muito menos que um ataque, mas muito interessante se ele for usar isso estrategicamente. Mas eu entendo que ele não tá overpower mesmo com esse bando de skill, porque é um monte de skill que ele vai upando, vamos dizer assim, na minha cabeça, como se fosse level 1 de cada um. Para que ele possa ter cada uma dessas formas de defesa mais fortes, ele precisa subir de nível de qualquer maneira. E é claro, a parceria dele com a Raftalia tá funcionando muito bem, e o que eu, por exemplo, não sabia, não lendo a light novel, é que a Raftalia aparentemente evolui como demi-humana muito mais rapidamente fisicamente do que um humano comum. Isso talvez esteja associado ao fato dela estar subindo de level muito alto, né, muito rapidamente, então ela já parece quase uma adulta. E é um espaço de tempo curtíssimo, acho natural que Naofumi não tenha tido a relação de repente em uma semana parar de tratar ela como criança e passar a tratá-la como adulta. Agora minha dúvida é em relação aos demi-humanos, essa evolução muito rápida. Então o demi-humano que cresce da infância pra fase adulta em uma semana, neste momento já pode ser tratado como adulto porque o seu intelecto evolui muito rapidamente também? Eu não sei. É claro também que a gente viu sim uma evolução interior da Raftalia, mais corajosa, mais determinada, tomando ações e decisões por conta própria. Aliás, nesse episódio eu não senti em nenhum momento o clima de mestre e escrava. A gente estava assim lidando com esse clichê do cara que, muito ressentido, comprou uma escrava, mas na verdade, apesar disso ser condenável, no fundo ele se preocupava com ela. Mas, de novo, independente do material original, eu acho que sim, é um clichê, de novo, beleza? Mas eu acho que no episódio 2 ele deu a chance dela ir embora, dele morrer para salvá-la, e naquele instante ela decidiu que ela lutaria. Ela fez a escolha de lutar para viver, lutar para salvar outras pessoas, outras crianças que não teriam então o destino que ela teve de perder os pais e tudo mais. Aí, eu acredito que a dinâmica dos dois, de novo, pelo menos no anime, se construiu a fim de que eles cresçam juntos. Ele continua sendo mestre, ele continua sendo o dono do dinheiro, ele continua o que trata ela como criança ou como alguém que está abaixo dele. Sim, ele continua sendo irritantemente frio, querendo manter o padrão, o papel do cara que não confia em ninguém, mesmo que ele perceba que a garota tá fiel a ele, confia nele, gosta dele.
Mas eu entendo, é uma dinâmica que eu estou compreendendo. Tem sempre aquela coisa que a gente pode questionar da pessoa da menina, muitas vezes em ficção acontece, que é muito grata pro cara que na verdade não é muito legal, simplesmente porque recebeu comida, carinho aqui, então ela sendo escrava, ela fica muito fiel a alguém que a comprou, mas... De novo, você não precisa gostar do Naofumi, não precisa torcer pra eles se tornarem um casal. Na minha review passada eu disse que eu esperava que isso não acontecesse, continuo esperando que isso não aconteça. E ainda gostaria que essa relação fosse daqui pra frente cada vez mais de parceria, de pare e menos de escravidão. Pelo menos não vi mais ele utilizando a questão ali das dores, caso ela não obedecesse. De novo, mesmo que ele trate isso como irritante em determinado momento, ele deixa que ela fale, ele deixa que ela se coloque, que inclusive ela dê algumas lições pra ele, como por exemplo, você precisa de uma armadura sim, porque você se feriu ontem, é um perigo, então vai lá e compra pra você. Então ela tem mais voz, ela tem mais presença, ela tem mais diálogo, não tá me incomodando. No final a gente volta um pouquinho mais a falar sobre isso, porque eu sei e entendo várias críticas que estão surgindo em relação a este pedaço, mas essa foi a minha opinião sintética. No final a gente se aprofunda mais. Se você quiser falar um pouquinho mais de algo polêmico, vai até o final do vídeo. A posição da Raftalia, a posição da sociedade nesse episódio me fez pensar algumas coisas em relação a este universo, a este mundo que a gente está acompanhando, e eu acho que eu tenho alguma desconfiança sobre este povo todo, sobre como eles tratam as pessoas, sobre este povo que criticou tanto o Herói do Escudo, que o repreendeu por ele ter abusado de uma mulher, o que realmente seria grave se ele tivesse feito, mas sei lá. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também lá pro final. Mas finalmente nesse episódio a gente teve a primeira onda, pelo menos a primeira que a gente tá assistindo, a primeira que Naofumi e os heróis participaram, e eu fiquei um pouquinho decepcionada, preciso dizer, em questão de animação. A gente tem uma abertura que me deixa hypada para batalhas mais incríveis. Eu continuo achando que o design do anime é bom, continuo achando que a gente tem uma boa ou uma ótima trilha sonora em alguns momentos, mas eu achei muito estático. Tudo bem, foi a primeira, foi inicial, Naofumi lidou com os menores ali, dos pequenos seres que estavam atacando, ele não foi até o boss, ele não tem muitos poderes de raios e luzes como os outros heróis, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada. Teve quadro muito estático cortando para outro quadro estático e eu achava que podia ser um pouquinho melhor, mas tudo bem, é só uma expectativa minha que não foi cumprida. Em relação a essa batalha, a gente teve mais uma vez o reforço no anime de que esse é um protagonista, um herói, que tá ali se preocupando com os outros. Por mais que ele tente ser pragmático, o que fica claro, de que ele precisa upar, ficar forte, acabar com as ondas e ralar dali e ir embora, ele tem sim dentro dele, não que ele seja um super-herói, alguém incrível, não, é o mínimo de humanidade que a gente espera de uma pessoa que vê que tem um povoado sendo atacado e ele vai lá e defende. Até porque quem lembrou isso pra ele foi justamente a Raftalia, que teve um povoado destruído pela onda lá de monstros que acabou com os pais dela, inclusive, que fez uma tragédia na sua vida, que fez ela se tornar, no final das contas, uma escrava, mas ele foi. Então eu acho que é o mínimo que ele deveria fazer e ele fez, diferente dos outros heróis, que pelo que eu entendi, já conhecendo o sistema deste universo, eles entenderam que matando o boss, matando o mais forte, a onda acabava. Pelo menos neste episódio, imediatamente após eles matarem o boss, a onda de ataques acabou. Se foi uma coincidência ou não, de novo eu não sei porque eu não leio a light novel, mas sendo assim, de qualquer maneira, eles foram direto pra lá. Pro cara mais forte, pro maior desafio, não pra ajudar as pessoas. E nem eles ligavam, nem os cavaleiros que foram pra lá. A gente viu que os cavaleiros do rei atacaram a vila sem saber se tinha algum herói lá, sem saber se tinha alguém do povoado. Podia ter matado todo mundo, tendo matado com o poder de fogo apenas alguns dos monstros. Então seria uma tragédia sem fazer grande efeito prático pra luta no final. Então aí começa a minha discussão sobre a sociedade. O que eu já tinha apontado no primeiro episódio, muita corrupção, muitas questões aí morais e éticas deturpadas, justamente essas pessoas que atacaram o cara que foi acusado sem investigar direito, que condenaram o seu futuro a ser alguém sozinho, menosprezado e que tem que se esforçar muito mais que os outros, não recebe recompensa aparentemente, mas eles são terríveis. A gente tem parte dos cavaleiros que veem o esforço do Naofumi, do Herói do Escudo, e resolvem ficar ali pra ajudar, tem felicidade de ficar pra ajudar, mas há outro pedaço que não tá nem aí, pras pessoas, nem pra ele, nem pra nada. Querem apenas efetivamente cumprir uma ordem, acabar com as ondas, ajudar os heróis que importam. E fora isso, temos, é claro, os heróis ali, que especialmente o da lança, na interação que a gente tem brevemente nesse episódio com o Naofumi e com a Raftalia, mostra que ele é terrível.
né? Não só ele, naquele momento ali, menospreza Naofumi junto com a outra, que a gente já nem fala o nome porque é terrível, porque acabou com a situação toda do Naofumi, mas ele também tenta roubar a Raftalia. Ele sim a tratando como se ela fosse simplesmente uma loli, uma menina fofinha, e por ser fofinha, ele quer com ele. Não, você não tem que lutar com o Naofumi, não tem que usar espada, você é muito fofinha, ela é muito mais que isso. Então, no seu menosprezo, eu ainda acho que o Naofumi trata melhor a Raftalia, dá escolha a ela, muito mais do que o cara da lança, que a gente já viu que é terrível, né? É o cara vilão clássico, nenhuma construção aí sobrenatural em cima dele, é o cara vilão super clássico, que se faz de herói, se faz de galã e é um babaca. Tá, todo mundo já odeia ele? Acho que sim, né? Normal. Mas, em relação a isso, da Raftalia ser loli e todo mundo olhar pra ela, eu achei interessante e terrível na verdade, mas interessante a gente notar a cena que mostra que a galera naquela sociedade também tratava ela assim. Também olhava ela como loli, também queria dar várias coisinhas fofas, apesar de ela ser demi-humana, que teoricamente é uma raça que a galera trata mal, não quer dentro de lugar nenhum, não dá nenhuma bola, mas ela cresceu, ficou fofinha e todo mundo a trata bem por isso. A sociedade matriarcal que vai valorizar mulheres, mas que dá em cima da garota que acabou de crescer porque ficou fofinha. Não sei, achei interessante pontuar, achei meio ruim, inclusive foi uma crítica que o próprio otaku ali fez, né? Apesar de que eu achei que como otaku, se ele estivesse feliz, ele faria a mesma coisa, só dizendo. Bem, a gente terminou o episódio novamente, na minha opinião, podendo ter visto algo melhor em questão de animação, ainda com muitas dúvidas em relação a este universo, de onde as ondas vêm, não sei se vai surgir alguma explicação em relação a isso, não sei, inclusive, o que tá por trás deste rei que comanda esses cavaleiros, que no final não estão se preocupando de fato com o povo que naquele vilarejo foi salvo por causa de Raftalia e Naofumi, ficaram gratos, inclusive, não sei, eu tenho aqui as minhas desconfianças de que ainda há muito pano, muita coisa podre por trás, por baixo disso tudo. Em relação ao anime, eu acho de novo que ele ainda não é nada sobrenatural, não é meu favorito da temporada, eu tenho alguns na frente dele, mas eu acho que ele, no básico, se constrói, ele faz o beabá ali, o necessário pro estilo, para que ele tenha sucesso, ou minimamente um sucesso, para que as pessoas gostem. Tem batalhas, tem poderes, tem um sistema que eu entendo, tem um protagonista que ele é condenável em diversos aspectos, mas ele tem uma personalidade no anime que faz com que gostem dele, porque ele mantém ainda um lado bom, um lado mocinho, e Raftalia, uma figura fofinha, uma figura que agora ganhou mais personalidade, o que é muito bom. Se ela ficasse apenas sendo a loli fofa, ponto, ia ser extremamente chato na minha opinião. Então a gente tem um papel aqui interessante de acompanhar. Intrigas, coisas misteriosas, poderes, forma o pacote que muita gente gosta. Eu sei que vários de vocês gostam. Não é algo que eu tô sofrendo de assistir, eu tô curtindo de novo, embora não seja o meu favorito. Em relação ao protagonista e toda a polêmica que ainda existe em volta dele, se você não ouviu falar, eu vi uma página, fora comentários, da light novel que dá origem a essa história. E realmente ali ele é intragável, pelo menos naquela página solta que eu vi. Ele realmente, ele quer se vingar das mulheres pelo que ele passou, ele é muito ruim, mas eu não li, não vou ler e não vou comentar em cima da light novel. Pelo que eu entendi, ou porque eles achavam que era ruim essa construção, ou porque eles achavam que seria polêmico, eles modificaram isso no anime, e eu acho que como está bem demais, assim é mais aceitável, mesmo que ele não tenha uma construção magnífica. Mas ele pega o básico de vários personagens que a gente vê em obras clássicas, essas sim muito bem construídas, que é o cara que foi muito machucado, ferido, e se volta contra todos, potencialmente poderia virar um vilão, mas no anime eles suavizam muito. Entendo todas as críticas em cima, eu acho que se você tem qualquer crítica à construção do personagem, ou de alguns elementos em Tate no Yusha, você tem que falar, deve falar, a gente pensa em cima dos comentários dos outros, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, mas seja porque eu não sou tão sensível a algumas questões quanto outras pessoas que eu conheço e gosto, inclusive, ou por qualquer outro motivo, eu não estou achando Tate no Yusha um anime problemático, como algumas pessoas estão achando. De novo, se você acha, eu deixo e peço que você comente aqui embaixo, porque você precisa dividir a sua opinião com a gente. No básico, é isso, eu não quero me aprofundar em polêmicas neste vídeo, se vocês quiserem um vídeo separado depois eu faço, mas deixe o seu like, comenta o que você está achando neste vídeo que eu fiz depois de algum atraso, espero que vocês não liguem muito e assistam mesmo assim, deixa o like para que o YouTube divulgue, porque o YouTube é assim, funciona assim, like, comentário, inscrição, só assim que ele faz com que o canal cresça. Então se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!